Olá, muito boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui na pós-graduação da FMU para discutirmos hoje a live sobre a importância do exercício na prevenção do risco cardiometabólico. Eu sou o professor Fábio Seschini, sou coordenador do curso de pós-graduação da FMU em prescrição do exercício aeróbico e resistido para a prevenção e controle de doenças crônicas degenerativas. É um prazer enorme ter a sua companhia aqui e hoje estamos trazendo um convidado especial, ninguém mais, ninguém menos do que o professor Luiz Felipe Polito, que também é docente dos cursos de pós-graduação da FMU, além também de ser coordenador do curso de treinamento esportivo. Professor Luiz Felipe Polito, prazer enorme ter você aqui, sempre uma referência aqui da educação física para nós conversarmos um pouquinho. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer enorme ter você aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. E acho que a temática da nossa discussão hoje é um pouco conversar aí sobre os controles. Na educação física a gente vê vários programas sendo lançados dia após dia. Esses programas eles são, na grande maioria das vezes, lançados sem algum tipo de critério científico. E quando a gente fala hoje nos grupos especiais, esses são aqueles que realmente precisam ter um engajamento maior na atividade física, seja atividade física ou o exercício físico voltado para o controle dessas doenças crônicos não degenerativas ou para a prevenção das doenças crônico-degenerativas. E o que permeia aí a nossa discussão é que não é simples. Então, sabe-se hoje que o exercício físico, a gente tem dados epidemiológicos muito consistentes na literatura, mostrando que o exercício físico ele exerce um efeito protetor aí para as doenças crônico-degenerativas, ele retarda o desenvolvimento e a evolução dessas doenças. Entretanto, uma vez eu vi uma citação, eu não me recordo agora de quem foi, na mídia mesmo, dizendo que o exercício físico ele é um avião. Um avião ele pode ser utilizado para transportar bomba ou para transportar remédio. Então o exercício físico ele é fantástico, dependendo daquilo que eu faço dele. E acho que hoje a gente vive um boom midiático da educação física e da atividade física, Exato. Em que certas vezes os programas de treinamento eles carecem de uma fundamentação científica, teórica adequada para que a gente possa potencializar o efeito do exercício físico para esse público especial. E acho que até um ponto importante, né, professor Luiz, é exatamente o seguinte: se você pegar todos os dados epidemiológicos do Brasil, os dados epidemiológicos demonstram que, número um, o número de pessoas com excesso de peso está aumentando, o número de pessoas com obesidade está aumentando e, consequentemente, o número de pessoas que entram numa situação de risco para doenças como diabetes tipo 2, como hipertensão arterial, e até a própria condição de síndrome metabólica tem aumentado. Então, por exemplo, para as pessoas terem ideia, nos últimos 10 anos no Brasil, o número de pessoas obesas aumentou 50%. E se você pegar os dados epidemiológicos, por exemplo, de síndrome metabólica, nós temos hoje no Brasil, por volta ali quase próximo a 40% das pessoas com síndrome metabólica. Isto é, são pessoas que têm, então, obesidade, pessoas que têm dislipidemias, alteração no metabolismo glicêmico. E, portanto, o exercício ele é um fator importante, tanto primeiro para a prevenção, quanto segundo para o próprio controle dessas doenças cardiometabólicas. E aí o professor Polito tocou num ponto importante, é que o exercício ele pode ser benéfico, mas também ele pode ser, em algumas situações, talvez não tão benéfico. E aí a pergunta que eu te faço é, como é que a galera que está nos assistindo aí em casa, o pessoal que trabalha com as pessoas que têm risco cardiometabólico aumentado, como é que essas pessoas podem utilizar o exercício como um recurso positivo, tanto na prevenção quanto no tratamento? Excelente pergunta, complexa, mas excelente pergunta. Acredito que duas palavras-chave para essa resposta: planejamento e controle. Então eu acho que planejamento vem muito do termo periodização, né? Então, mas a periodização ela foi ao longo dos estudos aí do tempo, até mesmo na própria educação física, muito atrelada ao esporte de rendimento. Não com isso dizendo que não exista periodização também para as pessoas que praticam atividade física com o objetivo de saúde e qualidade de vida.
Então, quando a gente fala periodização, na verdade, ou planejamento, o que a gente está querendo dizer é o controle que a gente tem de carga. E quando a gente fala de carga, a gente fala de variáveis, então a intensidade, o volume, a frequência, a carga de trabalho, efetivamente, ao longo de um determinado período. E acredito que o acompanhamento da atividade física pelo profissional de educação física que tiver conhecimento teórico, conhecimento prático, não existe essa dicotomia entre teoria e prática, a teoria sem a prática ela não existe, a prática sem a teoria ela é abstrata, mas o profissional de educação física que se fundamentar nos conceitos fisiológicos e provenientes aí da teoria do treinamento, para poder controlar o treino desses indivíduos ao longo de um determinado período, tem maior chance de sucesso. Acredito também que quando a atividade física ela não é prescrita, seguindo essas recomendações, aí a gente tem alguns órgãos muito interessantes, o American College, o National Strength, e até um pouco distante dos guidelines, alguns papers bem recentes, algumas meta-análises mostrando aí o efeito protetor do exercício para as doenças cardiometabólicas, para o diabetes. Recentemente foi até publicado um paper muito interessante mostrando que ao longo de um ano de acompanhamento as pessoas que passaram por um processo de reeducação nutricional, um processo de reeducação no que diz respeito à atividade física, tiveram um retardo absurdo, significativamente falando no que diz respeito ao diabetes do tipo 2. Então, eu acredito que o que o profissional de educação física deva se focar é em planejar e controlar. E às vezes a gente vê que a atividade física está migrando para outro lado, né? As pessoas inventam, criam, quando na verdade o básico não é bem feito, que é o controle e o planejamento. Agora, não é porque eu digo que é básico que é simples, porque controlar a carga, aplicar bem a carga que você planejou no seu programa de treinamento e saber como alterar a carga frente às peculiaridades que a gente sabe que ocorrem na prescrição do treinamento, seja no esporte, seja para a saúde, seja para a estética, é uma estratégia e é uma habilidade que o profissional de educação física ele precisa desenvolver, mas para isso, anteriormente, é necessário que a gente tenha acesso aí à literatura científica, e não com isso dizendo também que a ciência ela mostra toda a verdade, mas a ciência é um conjunto de dados rigorosos, pautados e construídos com o rigor do método científico, que me permite identificar uma tendência mais segura de comportamento dos dados para que eu possa escolher as melhores estratégias em determinados períodos. E aí é importante, né, Polito, porque nós temos muitos profissionais de educação física que acreditam que é simplesmente chegar lá e no momento do treino, momentos antes lá da sessão de exercício, decidir que tipo de treino vai dar, qual o volume, qual a intensidade. E quando você fala para pessoas que têm risco cardiometabólico aumentado ou para pessoas que já tenham as doenças cardiometabólicas instaladas, isso é bastante perigoso. Por quê? Porque lembra que, por exemplo, se você pegar o diabetes como exemplo, um diabético tipo 2, lembra que o impacto do exercício isso cria alterações glicêmicas durante e após o exercício. Portanto, isso poderia criar um efeito, vamos dizer assim, descompensatório nesse metabolismo da glicose, aumentando o risco de efeitos, por exemplo, hipoglicêmicos no diabético. Então, eu costumo dizer o seguinte, aí você também coloca a sua opinião, que prescrição do exercício significa tomar decisões. E tomar decisões baseada em quais critérios? E eu costumo dizer o seguinte, são 3 critérios. Primeiro critério, o que a ciência, como você falou, fala sobre o assunto. Exercício diabetes, exercício hipertensão, exercício síndrome metabólica e por aí vai. O segundo aspecto, acho que seria importante destacar aqui, é as necessidades do aluno. Porque eu posso ter um aluno diabético que a primeira necessidade dele é usar o exercício como um recurso de controle glicêmico, mas ele pode ter outras necessidades pelos quais ele buscou exercício. Então, saber entender de forma muito criteriosa quais são as necessidades primárias e as necessidades secundárias do aluno. E o terceiro pilar seria entender o que é, do ponto de vista estrutural e funcional, o ser humano, que seria através, então, da questão da avaliação física. Então, prescrição do exercício significa saber o que a ciência fala sobre o assunto que você está abordando
entender quais são as necessidades do aluno e entender qual é o nível de aptidão física do aluno. E aí entramos naquilo que você falou, não é tarefa simples fazer isso. Por quê? De forma alguma. Porque se fosse tarefa simples, nós não precisaríamos estudar o tanto que nós estudamos para ser criteriosos na prescrição do exercício. O que você acha sobre isso, professor? Se a gente tivesse combinado o discurso, não teria dado tão certo. Em relação ao primeiro aspecto, a ciência, eu acho que é perfeita. A ciência, ela nos dá uma gama de informações seguras para que a gente possa agir. Ela nos dá critério. É o que eu falo para meus alunos de graduação e pós-graduação. A primeira pergunta que você faz quando você prescreve o treino para alguém é: por que eu estou fazendo? E se eu estou fazendo porque eu sempre fiz, está errado. Eu tenho que responder alguma pergunta do porquê eu estou fazendo aquilo. Exato. E espero que a resposta esteja pautada na literatura científica. Em relação à necessidade do aluno, eu também acho perfeita. Até a semana passada eu estava lendo os últimos guidelines do National Strength para a prescrição do exercício de força, exercício resistido, e o primeiro tópico deles é análise das necessidades. Então, o que o rapaz, ou a moça, o indivíduo que vai ser treinado, o que ele realmente precisa? E às vezes a gente precisa, dentro de uma sessão de treino, conjugar o efeito da estética, o efeito voltado para a saúde, para a qualidade de vida, que é uma tarefa extremamente complexa. Exato. E a avaliação física, eu acho uma questão fantástica, e aí eu vou pegar um ponto dessa avaliação física, que não é muito relacionado com a física, mas com a anamnese inicial que se faz. Tem a seguinte pergunta: você ingere algum tipo de medicamento? E aí a pessoa responde lá: ingiro Glifage, Lipitor. E aí o profissional de educação física, que ela pega aquela informação, na grande maioria das vezes, eu me incluí várias vezes nisso, aí depois, obviamente, a partir da autocrítica eu fui estudar um pouco mais essa questão, e aí não faz nada com essa informação. Então não adianta eu fazer um questionamento que eu não gero nenhuma intervenção pautada naquele questionamento. E quer dizer, né, só te cortando aqui, dependendo do tipo de remédio que a pessoa usa como fator de controle, isso muda a configuração na qual eu vou tomar as minhas decisões. Exatamente. E, portanto, eu precisaria entender um pouquinho dessa questão para tomar as decisões mais assertivas sobre qual tipo de modalidade nós vamos utilizar, qual volume, qual intensidade. Então é fundamental isso. E não tem, quando a gente fala em grupo especial, a gente tem na graduação uma disciplina chamada Fisiologia do Exercício. A Fisiologia do Exercício, ela te ensina o ajuste fisiológico frente ao esforço. O indivíduo que possui uma doença crônico-neurodegenerativa, ele tem algumas alterações fisiológicas induzidas pela patologia. Então, não tem como eu prescrever exercício físico para um indivíduo com diabetes, com hipertensão, com doença arterial coronariana, sem que eu tenha um correto entendimento da fisiopatologia dessas doenças. Eu acho que nisso, o aperfeiçoamento, a especialização, num curso que aborde aí os meios de treinamento, os métodos de treinamento voltados para esse público, pode contribuir de uma forma muito significante, a partir do momento que a gente entende as alterações fisiológicas que aquela doença induz e como que o exercício pode ajudar cronicamente a prevenir ou a retardar o desenvolvimento daquelas alterações fisiológicas, de forma a proteger o indivíduo e aumentar a expectativa de vida, a qualidade de vida e até mesmo a autonomia do indivíduo. E aí um dado importante, né, Polito? O ano passado eu coordenei junto com o professor Ailton Figueira, que é o coordenador geral, ao lado do professor Mário Charro, dos cursos de pós-graduação da FMU. Nós coordenamos um trabalho aqui em São Paulo, nas academias, com profissionais formados. E o que nós pesquisamos? Nós pesquisamos qual era o conhecimento dos profissionais formados sobre as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte para a prescrição do exercício aeróbico e resistido, desde adultos saudáveis até para diabéticos, para hipertensos, para cardiopatas, para pessoas com síndrome metabólicas, para os idosos. E o primeiro trabalho que nós publicamos, que saiu no final do ano passado, avaliou o conhecimento do exercício aeróbico, ou das recomendações do exercício aeróbico para adultos saudáveis e para adultos com hipertensão e adultos com cardiopatias. E sabe o que nós descobrimos?
que se você pegar ali os critérios que compõem a recomendação, que seria um ponto de partida, então seria então frequência semanal, minutos por sessão, a intensidade recomendada, nós descobrimos o seguinte, que de cada 10 profissionais formados, apenas 7 sabiam dizer qual era a combinação dessas variáveis para a recomendação para adultos saudáveis. Quando nós falamos de hipertenso, de cada 10 profissionais, só 4 sabiam dizer qual era o melhor volume, a melhor intensidade, aquilo que era recomendado 40%. para hipertensos. Então, 40%. Então, alarmante, né? Alarmante. Então, acho que isso mostra, dentro de um dado científico, e atenção, com profissionais formados, não era o estagiário. Era o sujeito que era formado. Ele tinha o título para poder atuar, né? Então, qual foi a nossa conclusão? Que se o meu pai, que é hipertenso, chegar na academia hoje, se o meu pai, que é hipertenso, chegar na academia hoje e falar lá, olha, eu vim fazer exercício porque eu sou hipertenso, é muito provável que a organização do treino ali não seja uma organização que permita melhorar ou auxiliar no controle da pressão arterial do meu pai, o que é uma realidade, pelo menos no meu entender, triste, né? Triste. Eu acho que é importante também ressaltar que eu tive a oportunidade de trabalhar com um público especial uma determinada época da minha carreira e o tratamento com esse público é diferente, né? Eu acho que desde o primeiro semestre na educação física a gente é meio que exposto, isso não é uma crítica, é uma exposição da realidade, mas a gente é exposto a um conjunto de disciplinas que nos leva a almejar o esporte, às vezes nos leva a almejar o fitness, quando na verdade quem mais precisa do exercício físico, na minha concepção teórica, são as pessoas que apresentam doença crônico não transmissível. Então, por exemplo, as doenças crônicas não transmissíveis. Então, por exemplo, meu pai teve 4 cirurgias cardíacas, tem 7 stents e ainda não faz atividade física. Então a questão é, por que ele não faz atividade física? E quando ele vai fazer atividade física, o trato que é dado a ele não é um trato que o motive a continuar fazendo exercício físico. E não só pensando na questão da adesão à atividade física. Quando você vai comparar a carga de treino que meu pai é submetido na academia, é a mesma carga de treino que eu sou submetido na academia, que eu sou submetido, corrigido pela relatividade. Então, fica muito complicado. E aí a gente fala assim, olha, precisa ter registro profissional e precisa ter atuação profissional para poder atuar com exercício físico. Mas a questão é o quanto que nós, e eu me incluo nisso, profissionais de educação física, estamos fazendo para que a gente possa realmente justificar a necessidade da nossa formação para que a gente possa controlar adequadamente a carga. Então, eu acredito que a formação é imprescindível, o registro profissional é imprescindível, mas a formação e o registro profissional não se justificam se o profissional de educação física não tiver o devido engajamento teórico e saber a importância da atualização profissional no que diz respeito a esses guidelines, essas recomendações, diretrizes para a prescrição da atividade física para esses grupos especiais. E aí acho que um outro ponto importante, né? O exercício hoje ele é conhecido e até relatado na literatura internacional como tem um poder de remédio. E os autores internacionais utilizam realmente a palavra medicine, né? Quer dizer fármacos. Então, quer dizer, o exercício ele tem poder de remédio. Então, se eu acerto a dose, e dose é a relação volume-intensidade ao longo do tempo, é muito provável que eu consiga exercer efeitos positivos no controle do diabetes, no controle da hipertensão e de outras doenças cardiometabólicas. Agora, se eu dou uma dose, ou se eu crio uma organização que resulta numa dose abaixo do ideal, pode ser que o controle ele fique bastante deficitário, ineficiente. Agora, por outro lado, se eu exagerar na dose, vamos dizer assim, pode ser que o exercício ele deixe de ser benéfico e passe a ser até, vamos dizer assim, maléfico. Então, isso que o professor Poli está dizendo é muito importante. A formação é importante, o registro profissional é importante, mas, sobretudo,
o conhecimento específico para exercício de diabetes, para exercício de hipertensão, para exercício de dislipidemias, para exercício para o cardiopata, para o fibromialgico e por aí vai. Então, é importante isso, que as pessoas estudem um pouco mais especificamente. Por quê? Porque, gente, se você pegar todas as estatísticas epidemiológicas do Brasil, apontam para que o Brasil está caminhando para um quadro de instalação de doença crônica bastante grave. Posso dar um exemplo, professor? Por exemplo, se você pegar os dados do Brasil hoje, número de mortes anuais, 74% de todos os óbitos no Brasil ocorrem em função de doença crônica. Então, quer dizer, doenças crônicas matam mais do que qualquer outra causa de morte. Então, você tem aí 3/4 das mortes no Brasil acontecendo por causa de doença crônica. E muitas delas porque não houve, talvez, um controle um pouco mais efetivo e o exercício ele faz parte disso. Bom, nós temos 2 perguntas aqui. Vamos lá, professor? 2 perguntas? Opa, pergunta legal. Significa que o pessoal está ouvindo. Boa. Bom, tem uma pergunta aqui. O pessoal não me passou o nome, mas agradeço a pergunta. A pergunta é a seguinte: é perigoso omitir qualquer problema de saúde para o profissional, não é? Com certeza que sim. Qual seria a melhor opção nesse caso quando não faz ou não examina adequadamente a avaliação física? O controle. Então, eu acredito que hoje, e aí eu vou, se fosse no esporte, eu falaria controle de carga, mas como a gente está falando de grupos especiais, o controle. Então, hoje a gente tem N dispositivos. O próprio Colégio Americano, no ano passado, em 2016, ele colocou que uma das vertentes de estudo das tendências do mundo da atividade física agora para 2017 seria a tecnologia, e repetiu isso agora, acho que para 2018. Exato. Então, hoje a gente tem N dispositivos eletrônicos, portáteis, que nos possibilita aí uma segurança maior na atuação. Então, o frequencímetro, aí eu não estou entrando no mérito se o treino tem que ser prescrito com base na frequência cardíaca ou não, só estou dizendo que ele nos dá um indicativo do comportamento cardiovascular durante o exercício físico. Oxímetro, monitor de pressão arterial, a gente tem hoje bons monitores de pressão arterial de fácil manuseio, os glicosímetros, e eu acredito que tudo isso seja essencial, primordial, como investimento do profissional de educação física. Entretanto, não adianta ter o dispositivo, ter o resultado e não saber o que significa o resultado. Então, não adianta eu verificar a glicose antes e depois do treino e não sei qual que é o valor limítrofe para permitir o início do treino ou para que eu possa interromper o treinamento durante a execução dos exercícios. Então, é importante que eu tenha esse controle, até mesmo a percepção subjetiva do esforço, quando relacionada com outras variáveis, pode te dar algumas informações. É um cruzamento complexo que você faz das informações, entretanto, muito possível de ser feito na prática, e a partir da interpretação desses resultados você consegue ter um controle adequado e falar assim, olha, essa variável, a partir do entendimento que eu tenho da fisiologia do exercício, da fisiopatologia, essa variável não está se comportando conforme deveria. Se eu tomo um beta-bloqueador, por exemplo, e faço um teste de esforço, eu vou perceber uma certa discrepância entre a percepção subjetiva do esforço e o percentual relativo da frequência cardíaca. Obviamente que isso, devido à relatividade do medicamento que é utilizado, do indivíduo que está sendo avaliado, é só um exemplo genérico para que a gente possa entender uma forma de controle aí. Exato, e aí aqui não é nem uma pergunta, mas é mais uma colocação que acho que cabe bastante naquilo que nós estamos falando, que diz assim: podemos ressaltar, além do conhecimento profissional, com certeza que a pré-avaliação física é fundamental na estruturação de um programa específico de exercício para o aluno. Mas fico com medo de procurar uma academia convencional. Então nós até entendemos, né, Polito? Porque, vamos dizer assim, a academia convencional tem muitas coisas boas, mas também ainda tem coisas que precisam ser melhoradas. E, sem dúvida, acho que olhar para a anamnese, olhar para a questão da avaliação física, e nós temos uma coisa aqui que é interessante, que é o seguinte: tem academia que até faz avaliação física, até faz anamnese, mas é aquilo que você falou. Acabou por ali, né? Acaba por ali. Então, quer dizer, eu não sei como interpretar essas informações
como reunir essas informações, interpretar e, baseado nelas, tomar as minhas decisões sobre as melhores configurações de treinamento. Por isso que nós estamos lá na FMU, lançando agora para 2018 o curso Prescrição do Exercício Aeróbico e Resistido para Prevenção e Tratamento de Doenças Crônicas. E quando eu falo prescrição do exercício aeróbico e resistido, isso envolve, claro, todas as variações associadas aos diferentes modelos de exercício aeróbico, aos diferentes modelos de exercício resistido, que é um curso voltado para ensinar você que quer aprender a trabalhar com a pessoa que tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, a pessoa que é hipertensa, a pessoa que tem dislipidemias, o obeso. Hoje as pessoas acham que simplesmente o obeso é só você aplicar qualquer protocolo de treinamento HIIT que vai resolver o problema do obeso, e não é isso. É muito mais complexo do que isso. E, portanto, esse curso ele foi criado para ensinar, número 1, por que as pessoas ficam doentes, número 2, qual que é o impacto do exercício em termos de efeito regulatório que permite criar um efeito de controle importante, número 3, ensinar você todos os critérios importantes para que você consiga organizar programas de exercício, para que você consiga monitorar programas de exercício que produzam bastante benefícios e, principalmente, Polito, com segurança. Então, a primeira turma vai ser aberta agora em março de 2018. Acesse o site www.posfmu.com.br e, além do curso de prescrição de exercício aeróbico e resistido para prevenção e tratamento de doenças crônicas, você encontra vários outros cursos de pós-graduação, são mais de 25 cursos, e um desses cursos é o curso que o professor Luiz Felipe Polito é coordenador, que é o curso de treinamento esportivo. Professor, por favor, convide o pessoal para fazer a inscrição no curso de treinamento esportivo, que é um dos 27 cursos de pós-graduação da FMU. Queria primeiramente agradecer ao professor Fábio. Fábio é alguém que eu tenho uma admiração muito grande. Acredito que o curso ele não poderia ser coordenado de uma forma mais interessante aí para uma pessoa mais apropriada que o professor Fábio Sischini. Agradeço os professores Mário Charro e o professor Ailton Figueira, que são os coordenadores gerais da pós, e junto com o professor Ailton Figueira eu coordeno o curso de treinamento esportivo. É um curso voltado aos aspectos da teoria geral do treinamento, das periodizações, para a formação mais específica para quem quer atuar com o esporte. Eu sugiro, se eu puder dar a minha opinião pessoal, que vocês busquem um curso de especialização, um curso de pós-graduação, e a FMU tem uma tradição muito grande nesse sentido, então eu estou aqui junto com o meu amigo realmente vestindo a camisa, uma vez que, até mesmo se a gente pegar em alguns países que a gente tem ali da América do Norte, a pessoa que é formada, mas ainda não se especializou, ela tem um termo que eles chamam de undergraduate, ou seja, eu sou um generalista, eu me formei, mas eu ainda não me especializei, não me aperfeiçoei em uma determinada linha. E eu acredito, a partir da visão que esses países têm, que a partir do momento que eu me especializo em algo, eu me torno realmente apto para atuar com aquilo. A atividade física é um mundo gigantesco. Exato. A gente trabalha da recreação no hotel, a preparação física na Copa do Mundo, a reabilitação no corredor do hospital. Então, não tem como a gente dizer que toda essa gama de conhecimentos a gente consegue em 4 anos de formação. Não com isso dizendo que as graduações são deficitárias, muito pelo contrário, elas fazem aquilo que elas se propõem a fazer, que é te dar um entendimento geral sobre a sua área. Entretanto, a especialização ela vai te dar uma visão mais acadêmica, mais científica e juntamente com o fundamental, que é o registro profissional e a formação básica, você vai ter uma capacidade muito maior para atuar. E, obviamente, aquilo que todo profissional pretende, vai aumentar a sua renda, vai aumentar o valor do seu trabalho e assim por diante. Então, galera, para finalizar, acesse o site www.posfmu.com.br. Você tem lá 27 cursos de pós-graduação para você se especializar. Polito, um abraço, meu irmão. Muito prazer obrigado, enorme prazer receber você meu, aqui. Obrigado pelo pessoal um grande abraço.
Um grande abraço a todos e nos encontramos nos cursos de pós-graduação da FMU. Até lá!